Olá pessoal, bom dia. Hoje eu falarei um pouco sobre o diagnóstico diferencial de púrpuras na infância. Meu nome é Hugo Araújo, eu sou estudante de medicina. Essa aula vai ter o objetivo de falar mais sobre o quadro clínico e o diagnóstico dessas condições e também um pouco de epidemiologia. O tratamento dessas condições devem ser vistos à parte, ok? Então, primeiramente, o que são as púrpuras, não é? As púrpuras, elas são manchas vermelhas ou arroxeadas na pele, e elas não devem desaparecer quando são pressionadas. Essa pressão ela pode ser realizada tanto com a dígito pressão, ou seja, com o seu dedo, ou a vidropressão. Você vai utilizar uma lâmina de microscópio, por exemplo, para pressionar e visualizar se a lesão desaparece ou não. Essa condição ela é muito comum em crianças pela, pela hiperatividade das crianças, pela prática de esportes também. E aí uma coisa importante para a gente discutir é a diferença entre petequias e equimoses. As petequias, elas são um tipo de púrpura, mas o que vai diferenciar delas da equimose é o tamanho. Algumas referências colocam até 1 centímetro como caracterizando como petequia e acima disso uma equimose. Aqui vocês podem ver um exemplo de várias petequias. E aqui vocês podem ver uma equimose. Uma característica importante de você observar, principalmente na equimose, é o padrão de cores. Porque se alguém apresenta equimoses com diferentes padrões de cores, isso quer dizer que essas lesões apareceram em dias diferentes. Então, a partir do exame físico, você já pode ter uma noção sobre isso. Então, a avaliação do paciente pediátrico com púrpura, ela deve combinar uma velocidade e a técnica, porque algumas dessas condições podem significar algum problema mais sério à vida. E esse diagnóstico ele é realizado principalmente pelo exame clínico, que vai incluir a anamnese e o exame físico, mas você também pode abrir mão de alguns exames laboratoriais quando você não tem clareza sobre o diagnóstico ou você quer gratificar o grau daquela doença, não é? Então, uns pontos importantes da anamnese. É claro que é importante você fazer uma anamnese completa, mas alguns achados dessa anamnese são importantes de serem investigados. Como, por exemplo, a presença ou não de febre pode indicar alguma infecção ou algum processo oncológico secundário. O sexo é uma condição que pode causar púrpura é a hemofilia, que vai ser mais comum no sexo masculino. O começo dos sintomas históricos. Se há quanto tempo começou essas púrpuras e se antes do aparecimento dessas púrpuras teve alguma outra doença, como uma infecção viral, que pode desencadear algum processo que vai desenvolver a púrpura, que eu vou explicar mais na frente. As medicações de uso recente. É importante perguntar, pois algumas drogas elas podem atuar na coagulação, como alguns anticoagulantes, antiplaquetários. Além dessas medicações, algumas medicações também podem favorecer o desenvolvimento de púrpuras autoimunes secundárias, né? Que eu vou discutir um pouco sobre isso para vocês. O histórico familiar é muito importante para descartar não, eu não diria descartar, mas ajudar o diagnóstico de condições que apresentam um componente genético, como a hemofilia e a doença de Van Willebrand, que são condições sabidamente relacionadas à genética do paciente. A dieta, como você identificar hipovitaminoses, como a hipovitaminose da vitamina C ou a hipovitaminose da vitamina K, pois elas estão relacionadas à cascata de coagulação. Então, elas são importantes serem investigadas, a- apesar da escorbuto ser uma condição rara em países que vêm em desenvolvimento, não é? A localização é importante você identificar se tem algum sangramento em outras regiões. Por exemplo, a hemartrose, que seria
acúmulo de sangue nas articulações é uma condição mais comum da hemofilia. Então, é importante investigar tudo isso. No exame físico, você vai investigar, como eu falei, onde que está localizado essas petecas. Você vai olhar o corpo inteiro da criança e além disso você vai investigar as mucosas ou a presença de equimoses em outros locais e observar o padrão de cores de equimose, que é o que eu falei que já deve ser feito. A palpação de linfonodos ela deve ser feita para buscar a presença de algumas infecções secundárias ou até alguns outros processos oncológicos que podem causar linfonodomegalias, por exemplo. O exame abdominal, você vai procurar a presença de massas ou a presença de hepatomegalia e esplenomegalia, pois essas condições podem estar relacionadas tanto a um processo infeccioso como a algum processo hematológico secundário. Essas extremidades e articulações você deve procurar se tem algum acometimento da articulação, porque, por exemplo, a hemofilia ela causa hemartrose, que eu já falei, e a púrpura de Renox-Schlein ela causa artralgias, né? Então é importante que você pesquise isso. E o exame neurológico, ele deve ser feito principalmente nas crianças que apresentam suspeita de trauma na cabeça. E além do próprio exame neurológico, os olhos devem ser investigados a procura de hemorragia conjuntival, porque como o sangramento ele pode estar acontecendo na pele, ele também pode acabar acontecendo no sistema nervoso central. Então, por isso que você deve sempre pesquisar isso na procura se não tem algum hematoma intracraniano, por exemplo, que você pode suspeitar com alterações do sistema nervoso central. Os testes laboratoriais que você pode solicitar são o hemograma, onde você vai ver se tem alguma anemia, se tem alguma hemoconcentração, esfregaço de sangue periférico, para você ver se tem alguma alteração morfológica nas hemácias. E o coagulograma, como você pode ter o tempo de sangramento, o tempo de protrombina e o trombo de tromboplastina parcial ativada. Ok? Agora vamos falar um pouco sobre algumas das condições, né? Essa primeira é a púrpura trombocitopênica imune, ou idiopática. Essa condição ela é presente em adultos também, mas em crianças ela apresenta as suas particularidades. Nas crianças ela é mais comum entre o primeiro e o quarto ano de vida e está presente em ambos os sexos. É uma das principais causas de trombocitopenia na infância, né? E ela pode ser tanto idiopática quanto secundária. Ela é desencadeada por autoanticorpos IgG, geralmente desencadeada por um agente infeccioso ou uma vacina. Aí do quadro clínico, ela vai ser principalmente caracterizada por formação de petequias na pele, mas também pode ter sangramento de mucosa, como sangramento pelo nariz e sangramento oral. Até mesmo, ou até mesmo sangramento gastrointestinal ou urinário. O diagnóstico ele é de exclusão, ou seja, você vai identificar nessa criança uma plaquetopenia inferior a 100 mil e não vai ter nenhuma outra anormalidade. A criança não tem nenhuma característica de apresentar anemia hemolítica, nenhuma outra alteração. Basicamente seria uma plaquetopenia. Aí ela pode ser autoimune, primária, como eu falei, mas ela também pode ser secundária. Ela pode ser induzida tanto por drogas como por infecções, ou até mesmo outras doenças. As drogas podem causar você, essa lista toda, como vocês podem ver aqui, então são bastante medicações, vocês podem pausar o vídeo para dar uma olhada melhor. E o tratamento, quando é induzido por drogas, é suspender a droga.
Uma outra condição que pode causar isso é o lúpus eritematoso sistêmico, que vai ser mais comum em meninas mais velhas, justamente pelo próprio histórico natural da doença do lúpus que vai aparecer em mulheres da menarquia. Em meninas como, por exemplo, pré-adolescentes e adolescentes. Outras causas seriam a leucemia e outras condições autoimunes, como a tireoidite, e também algumas infecções virais, como do Epstein-Barr, do HIV, citomegalovírus, parvovírus, cachumba e rubéola. Esse outro se chama púrpura trombocitopênica trombótica. Basicamente, nessa condição, que é rara em crianças, você vai ter um consumo da, das plaquetas pela formação de trombos. Além disso, você também vai ter a hemólise das hemácias, justamente por essa hiperagregação que está acontecendo no corpo. As manifestações da anemia hemolítica, trombocitopênica, sintomas neurológicos, febre e insuficiência renal. Ou seja, na anemia hemolítica você pode identificar a presença de icterícia. O diagnóstico ele pode ser clínico, mas pode ser confirmado por biópsia. Ok? Outras são a síndrome hemolítica urêmica. Essa síndrome hemolítica urêmica ela é caracterizada por uma anemia hemolítica microangiopática, trombocitopenia e lesão aguda. Ela é mais frequentemente associada a uma infecção de Escherichia coli. Então, antes do aparecimento dessa síndrome, você vai ter esse quadro infeccioso, que pode ser uma gastroenterite, e que você vai ter sistemas clássicos de uma gastroenterite, né? E após alguns dias, os sintomas da síndrome começam a aparecer, como a insuficiência renal aguda, a oligúria, o aparecimento de petequias, a icterícia, por causa da anemia hemolítica. Então, você vai observar nessas crianças um histórico de uma infecção. Uma outra condição é a trombocitopenia autoimune neonatal. Essa condição vai ocorrer por uma resposta dos anticorpos maternos contra um antígeno da criança, o que vai causar uma trombocitopenia fetal e, e neonatal, né? Porque essas crianças vão ter um antígeno herdado do pai. Então a mãe vai criar uma resposta imune a ele, vai transmitir para o feto e isso pode aparecer num neonato. E aí, essa condição vai causar uma trombocitopenia grave no neonato, justamente por causa dessa resposta autoimune. E a complicação mais grave vai ser a hemorragia intracraniana, né, que vai atingir o sistema nervoso central, pode causar um aumento da pressão intracraniana e, consequentemente, a morte. Outras grupos de condições que podem causar são as deficiências de fator de coagulação. Mas atendar, como eu falei antes, são condições geralmente herdadas, então o histórico dessas crianças, o histórico familiar dessas crianças deve ser investigado. Você vai ter principalmente para esses distúrbios a doença de Van Willebrand e as hemofilias, que no caso os mais comuns vão ser A e B, do fator 8 e do fator 9. Ok? E lembrar que a hemofilia é mais comum no sexo masculino. Uma outra condição que pode causar é a deficiência de vitamina K, pois a vitamina K ela é um fator ela é um cofator para as reações de alguns fatores de coagulação, que nesse caso são o 2, o 7, o 9 e o 10. Isso pode se encontrar principalmente em neonatos que não receberam a, a vitamina K profilática durante o nascimento, né, que é uma conduta padrão nas maternidades, realizar vitamina K profilática ao nascimento. Ela pode ter uma forma clássica ou precoce, uma forma tardia, e ela pode ocorrer não só em neonatos, mas também em crianças mais velhas que apresentam algum tipo de mal absorção ou diarreia crônica.
ou ainda em crianças que façam ingestão de varfarina ou alguns venenos, pois essas drogas podem, a varfarina, por exemplo, ela atua contra a vitamina K, né? Então você vai ter um, um prolongamento no tempo de coagulação que pode favorecer o desenvolvimento de púrpuras. E alguns venenos utilizados para animais, como ratos, podem inibir essa vitamina K, favorecendo o apresentamento de hemorragias. Outro é a deficiência de vitamina K, que é uma condição que vem sendo relativamente rara, principalmente em países desenvolvidos, e ela vai ser caracterizada pelo escorbuto, né, que vai ser principalmente pelo apresentamento de sangramento gengival, petequias ou equimoses. E, além disso, você também vai ter uma característica da mudança nos folículos pilosos, né? Você vai ter cabelos mais enrolados e fragmentados. E também são característicos por melhorar rapidamente após a administração de vitamina K. Então, agora falando sobre os traumas, ele é a etiologia mais comum de púrpura na infância, e esse trauma ele pode ser tanto acidental quanto não acidental. É importante individualizar cada caso e observar nessas crianças se ela tem algum outros sinais de violência. Por exemplo, você pode observar o padrão das equimoses, se elas apresentarem cores diferentes, isso quer dizer que isso é algo que vem já há algum certo tempo e que você deve associar isso à história que era dita pelos genitores. Outra condição é a púrpura de Renox-Klein. É uma vasculite que é mais comum em crianças, geralmente por volta dos 5 anos, e mais comum no sexo masculino. A etiologia dela é desconhecida, mas sabe-se que ela é relacionada principalmente a infecções de viárias superiores, que corresponde a 50% dos casos desencadeados, mas outras condições também podem desencadear, como vacinas, medicamentos, alimentos, picadas de inseto e exposição ao frio. Ela é caracterizada por uma púrpura palpável, geralmente em nádegas e membros inferiores, uma artralgia ou artrite, que está presente em 60 a 84%, uma dor abdominal e uma nefropatia por IgA, um glomerulite, que aí pode estar presente entre 10 a 50%. Geralmente vai apresentar um curso autolimitado, por volta de 4 a 6 semanas, mas a recidiva ela pode acontecer. Os critérios de diagnóstico dela vão ser uma púrpura palpável, associada a mais a algum desses quatro achados, que é uma dor abdominal difusa, ou uma biópsia mostrando predomínio de depósito de IgA, uma artrite ou uma artralgia e um envolvimento renal. Outra condição é a púrpura fulminante neonatal. Ela vai acontecer em neonatos que nasceram com deficiência grave de proteína C ou proteína S. Esses bebês vão apresentar equimoses, tromboses venosas e arteriais, podem desencadear uma evidência de coagulação intravascular disseminada, e o que caracteriza ela seriam os baixos níveis de antígeno C. E falando da coagulação intravascular disseminada, ela vai ser, como o nome já fala, você tem uma hipercoagulabilidade na região intravascular, o que pode favorecer o desenvolvimento de trombos e o consumo de fatores de coagulação e de plaquetas. Ela está associada tanto a condições infecciosas quanto não infecciosas, mas na infância ela está geralmente associada, mais comumente associada a uma infecção. E pode ser o primeiro sinal de uma doença grave. Outras causas vai ter as leucemias, que são uma condição muito importante na infância, e por sua grandiosidade elas vão ser discutidas à parte. Outras condições como as dermatoses purpúricas pigmentadas, a doença hepática, porque justamente o fígado é responsável pela produção de grande parte dos fatores de coagulação. O sequestro hispânico, pois sabemos que o baço ele pode sequestrar as plaquetas ou até mesmo destruí-las, o que vai causar uma plaquetopenia.
por proposta funcional e deficiências adquiridas na função plaquetária, medusa de AS ou de AIDS. Aqui é um algoritmo para diagnóstico da púrpura. Você vai fazer uma anamnese, um exame físico detalhado. Se você já tiver uma suspeita muito clara do seu diagnóstico, você vai seguir o algoritmo daquela condição específica. Se você não tem certeza, se você não tem uma clareza com relação à sua hipótese diagnóstica, você vai pedir, pode pedir um hemograma, um esfregar sanguíneo periférico e coagulograma. Se identificar a trombocitopenia, você vai seguir um lado do algoritmo, se não, você vai seguir o outro lado do algoritmo. E depois, se você analisou a trombocitopenia, você vai ver se ela tem alguma alteração no coagulograma ou não. Veja que depois que você faz essas análises, você reduz bastante as suas hipóteses diagnósticas, assim, facilita a, o processo de investigação das outras doenças, ok? Essas aqui foram as minhas referências. Obrigado por assistir. Qualquer dúvida, podem deixar nos comentários ou enviar para mim.